Mateus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 16. Pode ficar sentados mesmo. Mateus 10. Na minha Bíblia, o subtítulo aí tá, né? As admoestações. Diz assim, você já achou, Mateus? Amém. Diz assim, Jesus falando, né? Porque a palavra de Jesus para os seus discípulos, aqui, deixa eu só contextualizar, né? Para você saber. Jesus, no capítulo 10, ele tinha acabado, nos primeiros versículos, de escolher os seus apóstolos. Ele passou uma noite lá em oração e escolheu os apóstolos. Aí no versículo 5 tem aí as instruções. Então ele deu as instruções, agora está dando as admoestações. Então diz assim o versículo 16, Jesus estava falando com os discípulos daquela época e está falando com os discípulos de hoje. Tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Então Deus está falando com a gente. Eis que eu, o Senhor, os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, pelo privilégio que temos de estarmos sendo expostos à tua palavra. Nós já oramos, já ofertamos, já adoramos. Essa é uma hora, Pai, que o Senhor fala conosco. Então venha por meio dessa palavra alcançar os nossos corações. Venha por meio dessa palavra, Pai querido, movimentar as situações da nossa vida. Que o Senhor venha por meio dessa palavra trazer uma direção, conforto para a vida do meu irmão, da minha irmã, na autoridade do teu nome. Que todo espírito contrário caia por terra, Deus. E a tua palavra seja pregada, ouvida com total liberdade, para que ela possa produzir aquilo para o qual está sendo enviado aos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se você tivesse um problema grave de coração, problema grave, que fosse necessário uma cirurgia, e eu te apresentasse um médico que fosse o melhor médico do mundo, o médico que conheceria todas as técnicas melhores de se operar um coração, o médico que tivesse todo um conhecimento sobre operar o coração, conhecesse as melhores técnicas, desde as primeiras até as mais recentes, e esse médico fosse o melhor médico, mas ele nunca tivesse de fato operado um coração, ele só conhece a teoria, você aceitaria que ele fizesse uma cirurgia em você? Você aceitaria que você fosse o cobaia de ser a primeira pessoa a ele fazer uma cirurgia? Seja sincero, a maioria de nós não aceitaria, porque envolve muito risco, e a gente sabe que a vida não é feita só de teorias. A teoria ela é muito boa,
Mas a gente sabe que a teoria não contempla todas as ocasiões da vida. A própria Bíblia mostra isso quando diz que não foram todos os milagres que Jesus fez que foram relatados. Tem coisas que ele fez que não foi relatado. Então nem tudo está contemplado aqui. Se na Bíblia nem tudo está contemplado, imagina nos livros, querido. Tem coisas que acontecem na vida que se você não tiver experiência, o livro não vai te passar. E trazendo isso para nós, o Evangelho, ele não é só teoria, queridos. É importante a gente aprender a palavra de Deus. É importante a gente adquirir a informação, porque se você não tiver a informação, você não consegue praticar. Mas o Evangelho, ele não é só teoria. O Evangelho, ele exige de nós uma prática. E só isso já é um confronto gigantesco com a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade hoje, ela vive de teorias. Ela vive de verdades relativas. Ela vive de compromissos superficiais, às vezes até mentirosos, em que você pode fazer alguma coisa ou ser alguma coisa sem ter um compromisso de fato com aquilo. Você vai lá quando você quer, você faz aquilo que você quer fazer quando você quer, mas o Evangelho não é assim, queridos. O Evangelho, ele é, se eu posso dizer assim, uma religião que nos exige não só você adquirir um conhecimento, que exige de nós não simplesmente você aprender algo, mas exige de nós você viver de acordo com aquilo que você aprendeu de Jesus. Então aqui nesse texto, Jesus estava falando aos seus discípulos, aqueles aos quais eu falava anteriormente, ele tinha acabado de escolher para fazer algo para ele, para uma missão que Deus tinha com a vida deles. Então nessa noite, você que está aqui, eu quero também trazer essa palavra. Você está aqui, você não está aqui à toa. Há um propósito de Deus com a sua vida. Você também foi escolhido de Jesus para estar aqui, para ouvir essa palavra. Você também foi escolhido de Jesus para entender que Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus quer fazer algo na sua vida, diga amém. E Deus também quer fazer algo com a sua vida, diga amém também. Jesus não queria só fazer algo na vida daqueles discípulos, mas Jesus queria fazer algo através da vida deles, com a vida deles. Jesus então estava chamando aqueles discípulos e Jesus estava bem intencionado com eles. Não estava mal intencionado não, ele tinha uma boa intenção com relação àqueles discípulos. E também não é diferente de nós. Fomos chamados por Deus. E Jesus também tem uma boa intenção com você. Ele está bem intencionado com você. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida é algo bom, é algo maravilhoso. Porque às vezes a gente pensa, né, que Jesus é como os homens, que às vezes nos chamam para situações que não são tão agradáveis assim. Nos chamam para situações que às vezes eles não têm boas, como a gente chama, tem segundas intenções. E essas segundas intenções sempre são para nos prejudicar. Jesus não é assim, queridos. Ele nos chamou e nos chamou com boas intenções. Ele nos chamou e nos chamou com um propósito bom. Ele nos chamou e nos chamou com amor para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Glória a Deus. Amém? E essa obra de Jesus, de transformação, tanto nas nossas vidas, eu fiz questão de pegar esse texto, é uma obra que quanto mais tempo a gente passa distante de Deus, mais as coisas que nós aprendemos nós precisamos deixar para trás. Mais transformações nós precisamos. E ser transformado por Deus à imagem e semelhança de Cristo não é fácil, queridos. Não é fácil a gente, como diz a Bíblia, dia a dia, negar a nós mesmos. Não é fácil a gente, dia a dia, ir contra a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então exige de nós uma renúncia pessoal enorme. Mas é esse o chamado de Deus para nós. Nós fomos chamados para sermos conforme, ou seja, tomando a forma do Filho de Deus, que é Jesus.
Não para, como diz Romanos, né, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Então nós não fomos chamados para ser conforme, ter a forma do mundo, mas ter a forma de Jesus nas nossas vidas. E essa transformação, ela está acontecendo hoje, agora, nesse momento em que nós estamos sendo expostos à palavra, nós estamos sendo transformados por Deus. Essa transformação ela acontece dia a dia nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que não é eu aceitar Jesus hoje, amanhã a minha vida está totalmente mudada. É um processo de transformação, em que eu vou conhecendo a Cristo, e não só conhecendo, mas eu vou me rendendo a Cristo, me deixando transformar por Cristo. Porque é diferente, queridos. É diferente eu ter o conhecimento do que eu ter a prática daquilo que eu estou conhecendo. Talvez você, como eu, tem situações na sua vida que você lembre, que você ouviu na igreja, sabia que tinha que fazer, mas você fez de primeira? Eu posso falar por mim que não. Não sei você, talvez você tenha um coração melhor. Mas muitas coisas que eu ouvi na igreja, Deus falar, eu ouvi mais uma vez, ouvi de novo, já tinha entendido, o raciocínio já tinha acontecido. Mas o coração já tinha mudado? Ainda não. O raciocínio já tinha acontecido, mas eu me rendi para Jesus transformar essa situação na minha vida? Não. Então nós fomos chamados para isso. O Evangelho não é só eu me reunir numa igreja, num local de adoração, tantas vezes por semana. Isso faz parte do Evangelho, mas não é só isso. O Evangelho veio para transformar a vida do ser humano à imagem de Jesus. Veio para libertar os nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados, nos libertar do império das trevas. Então exige de nós uma transformação, queridos. Não é à toa que a Bíblia fala que a vida do justo, Provérbios, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então fala de um brilhar, de uma transformação que vai acontecendo nas nossas vidas dia a dia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então eu preciso viver não mais como o mundo vive. No mundo a gente aprendeu diversas coisas, mas hoje eu tenho uma nova informação. Hoje eu tenho uma nova direção. Hoje eu tenho uma nova organização de vida que não mais obedece ao sistema mundano, mas obedece àquilo que Jesus tem falado para mim. Então, me ajude aí a pregar e diga para o seu irmão, até que eu veja Jesus na sua vida. Você pode até não estar vendo, mas eu estou vendo Jesus em você. Alguma coisa já mudou na sua vida. Você tem um brilho diferente. Você tem uma presença diferente. Eu vejo que há uma diferença na sua vida. Amém, amém, meu irmão? Amém. Então é esse viver, essa prática de vida que nos exige o Evangelho, é difícil, porque é um negar-se a si mesmo, todos os dias. E com uma diferença, queridos. Como é bom você que fez algum curso, fez uma faculdade, fez alguma coisa desse sentido, como é bom, chega no final do curso, alguém te aprova e diz, agora você está aprovado. Você recebe o seu diploma. Isso quer dizer que, de uma certa forma, você foi aprovado e você, vamos dizer assim, é um profissional naquela área. Vamos dizer assim, o seu curso acabou. Acabou aquilo ali, você venceu, acabou. Talvez você tenha que fazer uma pós-graduação, talvez você tenha mais. Aquele ali você venceu. Quando a gente traz para o Evangelho, quando é que termina esse processo de transformação que a Bíblia chama de santificação? Obrigado, meu irmão. Só lá no céu.
enquanto nós estivermos nessa terra, temos que negar a nós mesmos. Então fala de um processo contínuo e permanente nas nossas vidas, que a gente não se vê livre dele. E isso já traz uma preocupação, se é que eu posso dizer assim, talvez até uma angústia. Meu Deus, eu nunca vou ser aprovado, isso nunca vai acabar. Não. Enquanto eu estiver nesta terra, Deus vai estar moldando Jesus Cristo e o caráter de Cristo na minha vida. E não veja isso como algo ruim, mas veja isso como algo bom. Cada vez mais você vai estar semelhante a Cristo. Cada vez mais a glória de Cristo vai estar resplandecendo na sua vida. Então não olhe isso como algo bom, mas olhe isso como algo... Não olhe isso como algo mal, mas olhe isso como algo bom e maravilhoso de Deus em nós. Ele poderia ter olhado, já trabalhei, deixa ele para lá, vou trabalhar em outro. Não, Deus não desiste de você. Ele vai trabalhando na sua vida dia a dia, transformando cada vez mais a nós a imagem de Cristo. Então é um processo que exige de nós negar a nós mesmos, exige de nós um esforço, exige de nós uma dedicação, exige de nós uma entrega a Cristo e exige de nós fé naquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Isso aí eu estou só introduzindo, agora que eu vou começar a pregar. Porque esse processo que nós passamos, além de ser difícil, por isso eu vim esse texto, Jesus ele nos dá a instrução que esse processo, que já é difícil, feito isoladamente, só entre nós, só nós conosco mesmo, ele é para ser praticado nesse mundo lá fora. Ele é para ser praticado, como diz aí o primeiro versículo que lemos, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então esse processo de transformação do meu caráter, a imagem de Cristo, ele é para ser praticado, ele é exercido num ambiente, querido, vamos dizer assim, pelo menos difícil. Um ambiente ao menos complicado, um ambiente hostil. Você leu aí junto comigo que é para praticar o Evangelho, para ser testemunha, para pregar o Evangelho. Olha aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Para pregar o Evangelho. E nesse meio que Deus está trabalhando e transformando as nossas vidas, tem perseguição, tem conflitos familiares, tem situações adversas. Então, além de ser difícil a prática do Evangelho, já por si só, como praticar o Evangelho nesse mundo, queridos? Pastor Roberto pregou hoje pela manhã sobre Efésios, capítulo 4, que falava, né, do versículos 25 em diante, aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade uns para com os outros. Vamos ser sinceros, queridos. Não mentir no dia de hoje é fácil. Você não mentir no ambiente profissional é fácil. Você não mentir numa entrevista de emprego é fácil. Eu estou precisando, pastor. Se eu falar a verdade para essa pessoa aqui, ela não vai me contratar. Não mentir, queridos. Quando você está ali disputando vaga, de repente de uma promoção, é fácil, queridos. Então perceba que nós somos chamados a viver o Evangelho num ambiente completamente hostil. Você ser fiel à sua esposa, ao seu marido no ambiente de trabalho. Tem alguns ambientes de trabalho, eu já ouvi de pessoas que trabalhavam com homens, por exemplo, que todos os homens casados tinham amante. Como você viver num ambiente de trabalho como esse, querido? É ali que você precisa praticar o Evangelho. Como viver num ambiente de trabalho, e isso acontece aí, infelizmente, em que todos os funcionários ali recebem suborno, recebem propinas para fazer o seu trabalho, para fazer algo. Todos transgridem a lei, e você está ali inserido naquele ambiente. Como viver o Evangelho, queridos? Se negar a nós mesmos já é difícil, imagina viver um novo Evangelho desse. Como viver numa sociedade, queridos,
que é promíscua, e você quer viver de forma correta e santa na presença de Deus. Então perceba que o Evangelho é para ser praticado, e Jesus estava mostrando isso para nós, nesse ambiente em que nós somos ovelhas e tem lobos. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, eles vão achar que eu sou um bobo. Ah, pastor, mas se eu viver assim, se as mulheres ficarem dando em cima de mim e eu não sair com elas, vão achar que eu sou o quê? Que eu não sou homem. Se o homem der em cima de mim e eu não sair com ele, ele vai achar que eu não sou mulher. Então perceba, queridos, que a sociedade é um ambiente hostil para nós. Esse mundo é um ambiente contrário à nossa fé. Mas isso não é desculpa, querido, para que nós não venhamos a viver o Evangelho. Posso ouvir um amém da sua parte nessa hora? Porque precisamos entender, queridos, que negar a nós mesmos e viver e praticar o Evangelho nesse mundo sempre foi difícil. Não está sendo difícil só para a nossa geração. Sempre foi difícil, porque o mundo sempre foi contrário a Cristo. Mas na nossa geração, com toda essa liberdade que nós teoricamente temos, tem se tornado cada vez mais hostil a resistência mundana contra o Evangelho. Então nessa noite, Deus conta comigo. Nessa noite, Deus conta com você. Para que nós possamos viver de fato o Evangelho, falando a verdade num ambiente de mentiras. Trabalhando para ter sustento sem precisar roubar. Amém, meu irmão? Não ficar dando em cima da mulher dos outros, nem das mulheres alheias. Posso ouvir um amém dos homens, meu Deus? Não ficar dando mole também para os maridos das outras, nem para os homens alheios. Posso ouvir um amém das mulheres presentes? As irmãs falaram com muito entusiasmo, não, fiquei preocupado, né? Fiquei preocupado agora. Então, queridos, essa vida de fé que nós temos, ela precisa ser praticada. Amém? Amém. E ela precisa ser praticada num ambiente hostil, que é totalmente contrário à nossa fé. E nisso que nós estamos falando aqui, então, desse ambiente hostil, como eu vou praticar a palavra de Deus nesse ambiente hostil? Primeira coisa, queridos, eu preciso entender que eu não vou dar satisfação a ninguém, senão a Deus. Amém? Amém. Qual é o nosso problema? Se eu falar a verdade, o que é que vão pensar de mim? Se eu buscar viver uma vida santa, o que é que vão falar de você? Meu irmão, o que vão falar de você? O que vão pensar de você? É problema deles. Você não tem nada a ver com isso. O importante é o que é que Deus vai falar de você. Amém. E o que eu quero ouvir de Deus não é malditos vão para o fogo eterno, está preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação do mundo. Eu não quero ouvir isso, não. O que eu quero ouvir é: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. De que adianta, meu irmão, ter um aplauso do mundo, reconhecimento do mundo, aceitação do mundo, se Jesus não me aceita? Quando a gente dá mais valor, não, eu vou falar mentira, porque se eu falar a verdade aqui, as pessoas vão pensar o que de mim? Se eu fico preocupado com o que as pessoas vão pensar, eu estou dando mais valor ao que elas vão falar do que aquilo que Deus já falou a meu respeito. Então, em primeiro lugar, para eu viver e praticar o Evangelho, eu tenho que ter a certeza, queridos, de não buscar o aplauso do mundo, não buscar a aprovação do mundo, mas eu preciso buscar a aprovação de Deus, eu preciso buscar a alegria de Deus, eu preciso buscar o contentamento de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, a palavra de Deus para a minha vida, a aprovação de Deus para a minha vida. O problema é que hoje, a nossa geração da igreja, ela quer ser aplaudida e aceita por um mundo que crucificou o nosso Senhor.
Se o mundo crucificou a Cristo, e a gente leu aí que nós não basta o servo ser igual ao seu Senhor. Se o mundo rejeitou a Cristo e crucificou a Cristo, você acha que eles vão fazer o que com a gente? Vão nos aceitar? Eu gosto de um pregador, não só eu, né? Milhares de pessoas gostam dele. Não é à toa que ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele dizia que nós somos o sal da terra, não um docinho. Meu irmão, você não é o docinho de Jesus, não, você é o sal da terra. E ele continua dizendo que o sal é algo que você coloca na boca. Se você colocar só uma colher de sal na boca, não é algo que você quer engolir, mas é algo que você quer botar para fora. Então, nós fomos chamados para viver o Evangelho nesse mundo, queridos. E viver o Evangelho nesse mundo é ir contra aquilo que o mundo prega, ir contra aquilo que o mundo aceita. E ir contra aquilo que o mundo aceita, queridos, nos leva à aprovação de Deus e não à aprovação do mundo. Então nós precisamos escolher a quem eu quero agradar. No Evangelho, nós fomos chamados para agradar a Deus, não a nós mesmos e nem a essa sociedade, esse mundo corrompido pelo pecado. Então a primeira coisa, para eu viver o Evangelho nesse mundo que é contrário, para eu viver o Evangelho nesse mundo que é contrário a Deus, eu preciso entender que eu fui chamado para ser aprovado por Deus. Fui chamado para agradar a Deus e não agradar ao mundo, não ter o aplauso do mundo. O que vão dizer de mim? Aí é cada um com cada um. O importante é o que Deus diz a seu respeito. Mas uma segunda coisa que eu quero trazer para nós aqui, que é importante da gente lembrar, é que, como foi pregado aqui recentemente pela manhã, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo eu vivendo num ambiente contrário, num ambiente hostil, mesmo até passando por algumas rejeições, algumas acusações, como diz esse texto, Deus, Ele é capaz de fazer com que essas coisas cooperem para o nosso bem de alguma forma. Então eu preciso confiar em Deus, de que Ele está cuidando de mim. E é interessante você observar que nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz que eles seriam colocados em tribunais, e eles não se preocupassem com aquilo que deveriam dizer, porque o próprio Espírito falaria através deles. É interessante você observar que o texto não diz que o Espírito Santo iria impedi-los de ir para o tribunal, iria impedir de passar pelas perseguições, mas o que diz é: você vai para o tribunal, mas lá você vai falar aquilo que eu disser que você fale. Então muitas vezes é necessário que a gente passe por essas coisas. Muitas vezes é necessário você, no meio de uma empresa, no meio da família, no meio do seu convívio social, é necessário que você se posicione ali com a verdade de Deus. É necessário que ali você se cale e deixe o Espírito Santo falar através de você. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente está em situações assim, você sente um fogo no coração, e é o Espírito Santo dizendo: não se cala nessa hora. Eu sei que você quer se calar, eu sei que você não quer se envolver, eu sei que você não quer falar nada, mas eu te chamei exatamente para essa hora, para você falar e falar aquilo que é a minha palavra. Jeremias, ele diz isso. Ele fala: eu me calei, mas um fogo ardeu no meu coração. Ele tentou se calar, mas o Espírito Santo ardeu no coração dele para que ele falasse e continuasse profetizando. Então, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, mas todos nós temos os nossos desafios para praticar o Evangelho no dia a dia. E eu preciso então confiar na palavra de Deus, que vai fazer que até que essas perseguições cooperem para o meu bem. O pastor Pablo pregava no domingo passado, eu estava escutando a mensagem dele, falando sobre promessas. Promessas são bênçãos, queridos. Tem promessas que alegram o nosso coração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se comerem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Promessas maravilhosas. Jesus dizendo, eu estou indo, mas eu volto para buscar vocês, vou preparar-vos lugar. Promessas maravilhosas, queridos. Mas tem algumas promessas também que vão se cumprir nas nossas vidas, mas que não são tão agradáveis assim. No mundo passareis por aflições. É promessa? Está escrito. Mas é uma promessa agradável? Não. Só a segunda parte da promessa, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa parte é a parte agradável. Há um embate, queridos, entre nós e o império das trevas. E esse embate começou desde o dia que a gente nasceu e vai até o dia da nossa morte. Esse embate não acaba. Então é uma luta constante que nós vamos enfrentar. O mundo, o sistema mundano, constantemente vai lutar contra a igreja. Então não pense você que nós vamos orar e o mundo vai aceitar a Cristo. Não, meu irmão. O mundo vai continuar lutando e batalhando contra o Evangelho. E a nossa parte é continuar lutando e resistindo também, para que o Evangelho continue sendo pregado na nossa terra, para que o Evangelho continue sendo conhecido. Então, meu irmão, em primeiro lugar, não busque o aplauso das pessoas. Segundo lugar, confie que Deus é poderoso para fazer que até essas perseguições se cumpram e cumpram um propósito para Ele e cooperem para o nosso bem. Mas em terceiro lugar, eu queria falar algo, ainda tem um tempinho, que talvez não seja tão agradável assim de ouvir, mas que precisa ser dito. Às vezes, por viver o Evangelho, a gente pode perder sim muitas coisas nesse mundo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz um concurso, e eu fiz um curso para o concurso, e você sabe que o concurso tem uma parte que é objetiva, mas tem muitos concursos que estão subjetivos. Ou seja, você faz, mas depende da avaliação de outra pessoa. Não é só você responder múltipla escolha. Múltipla escolha está ali, não está, não está. Mas existem alguns conceitos subjetivos. Por exemplo, você vai escrever uma redação, existe um conceito subjetivo ali, daquele que está interpretando a sua redação. Às vezes você vai fazer um exercício físico, existe um conceito subjetivo. Eu posso, contar errado, porque eu não gosto de você. Então, nesse concurso, o professor estava ensinando aí e falava, às vezes, nesses conceitos subjetivos, o cara pega uma prova, por exemplo, e vê, esse aqui é um cristão. Aí ele vai corrigir, já faz uma caveirinha ali, já para mostrar que quem vai corrigir, que aquele ali não é para ser aprovado. Isso acontece nesse mundo, queridos? Deve acontecer. Deve acontecer, não, acontece. Tem pessoas que vão fazer prova, não precisa ser concurso, vai tentar um emprego, e ele não é aprovado por ser cristão? Tem pessoas que estão no emprego para serem promovidas e ela não recebe a promoção por ser cristão? Existe isso, queridos? Existe. Alguém vai botar o fulano para ser o chefe aqui. Se ele for o chefe, ele vai querer que fale a verdade em tudo. E se ele for o chefe, ele vai acabar com o nosso esquema todinho. Isso é uma realidade da vida cristã, queridos. E deixa eu aprofundar um pouco mais esse raciocínio com você. Muitos irmãos nossos não perderam só emprego, não perderam só uma oportunidade por serem cristãos. Muitos perderam a própria vida por entregarem a vida a Cristo e por não cederem às pressões do mundo.
Isso é uma realidade da história da igreja, isso é uma realidade de hoje. Em alguns países, hoje nós estamos falando sobre, hoje é o culto missionário, em alguns países hoje, irmãos nossos estão perdendo emprego por serem cristãos, estão perdendo família por serem cristãos, estão perdendo a vida por serem cristãos, estão presos, perdendo sua liberdade por serem cristãos. E é fácil praticar o evangelho nesse ambiente, meu irmão. É nesse ambiente que eu tenho que falar a verdade. É nesse ambiente que eu tenho que viver a prática do amor. É nesse ambiente que eu tenho que viver a prática do perdão. Meu irmão, é nesse ambiente que precisa viver a prática do perdão. E é nessa hora que exige de nós algo importantíssimo, que é confiar em Deus. E entender que aquilo que Deus tem para mim é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que eu possa desfrutar nessa terra. Então eu não estou perdendo oportunidades na terra, eu estou ganhando bênçãos e oportunidades no céu de viver e praticar o Evangelho e de testemunhar o Evangelho para essas pessoas nesses ambientes hostis, para que eles possam talvez ter a graça de conhecer o mesmo Cristo que eu conheço e render a vida a Ele. Amém, meu irmão? Amém. Nessa prática, nessa vivência que nós testemunhamos o Evangelho para as pessoas, não só de teoria, mas elas veem a prática do Evangelho. Quando eu, ainda entendendo que estou num ambiente hostil de mentira, eu ainda falo a verdade, mesmo que traga prejuízo para mim, mas eu falo a verdade. Isso é compromisso com Jesus. Isso não está na Bíblia, mas está na história. Se você for estudar a história da igreja, quando Tiago, o primeiro apóstolo que foi martirizado, isso está na Bíblia, né? O martírio dele foi morto por Herodes, isso está na Bíblia, no capítulo 12 de Atos. Quando ele foi martirizado, diz a história que o guarda, o centurião lá, o carcereiro, que estava cuidando dele, ao ver o testemunho dele de vida e a confiança que ele tinha em Jesus, apesar de tudo que ele estava passando, depois que ele morreu, o Tiago foi morto, aquele guarda, aquele carcereiro entregou a vida a Jesus também. E segundo dizem, ele teve a mesma morte que Tiago. Morreram juntos, porque ele viu o testemunho de Tiago, por não ceder às pressões do mundo e permanecer fiel ao Cristo que ele servia e seguia e amava. Então nessa noite, meu irmão, culto missionário, nós fomos chamados para viver o Evangelho e uma transformação de vida pessoal, de dentro para fora. Essa transformação de vida, ela não para quando você entregar a sua vida a Cristo. Pelo contrário, é que ela começa. E ela não tem fim. Até o dia que Jesus vier nos buscar, nós estaremos nessa transformação. E essa transformação, ela é feita nesse meio hostil que nós vivemos, que é esse sistema mundano. Jesus não mandou, vão para os mosteiros, vão se isolar nos montes para que essa transformação aconteça. Não, ele falou, vão para o mundo. Eu envio vocês para o meio, como ovelhas no meio de lobos. O ambiente é hostil, o ambiente é contrário, mas é nesse ambiente que vocês vão viver o Evangelho, é nesse ambiente que vocês vão praticar o Evangelho, é nesse ambiente que eu vou usar vocês como testemunhas minhas para fazer o meu nome conhecido. E Jesus ainda foi misericordioso com a gente, ainda disse, persevere, permaneça até o fim. Ele sabia que não era fácil, então permaneça. Não desista, porque há uma obra de Deus em operação na sua vida. E em breve Jesus virá nos buscar. Então nessa noite a palavra de Deus para nós é persevera, não desista. Jesus está trabalhando em você, através de você, mesmo nessas situações difíceis. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Só para eu terminar então, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre, e o servo ser como o seu senhor. Então, você está mais semelhante a Jesus
do que esteve ontem. E amanhã você vai estar um pouquinho mais semelhante a Jesus do que você está hoje. E depois de amanhã, você ainda vai estar ainda mais parecido com Cristo, se o seu coração estiver rendido na presença dele e deixando ele fazer a obra de maravilhas que ele quer fazer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quero convidar vocês a se colocar de pé nessa hora. Tem alguém que está nos visitando e quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Você está nos visitando, quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Cristo? Se tem alguém que levante sua mão, quero orar por você, abençoar a sua vida. Feche seus olhos então, vamos orar. Feche seus olhos aí. Cada um de nós tem a sua própria experiência. Cada um de nós tem alguns ensinamentos que precisam ser deixados para trás. E cada um de nós tem algumas coisas que nós precisamos conhecer e passar a praticar. Então, eu queria que você fosse bem sincero com Deus nessa noite. Qual situação hoje você fala com Deus? Deus, eu preciso deixar isso para trás. Talvez um pecado, talvez um comportamento, talvez algo, como diz lá na carta aos Coríntios, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Talvez tenham coisas que possam até ser lícitas, não são pecado, mas são coisas que estão te dominando, meu irmão. Estão te dominando, minha irmã. E que precisam ser deixados de lado. Que quem é o teu Senhor? É Jesus? Ou é isso daí? Por exemplo, tem pessoas que não vêm num domingo na igreja de manhã porque vai jogar futebol. Ou não vem à noite porque tem o jogo do Flamengo. Quando a gente faz isso, de uma certa forma nós estamos dando mais importância a essas coisas do que a Cristo. É um pecado jogar futebol? Não. É pecado assistir futebol? Não. Mas se isso já está me dominando, embora seja lícito, eu não posso deixar que isso me domine. Hoje nós vivemos um tempo em que nós somos instigados à ganância, ao materialismo, ao consumismo. E para consumir e desfrutar do material, a gente precisa de dinheiro. E tem muitas pessoas hoje que estão se deixando dominar por isso. Ganhar dinheiro é bom, meu irmão? É. Só ouvi um amém bem baixinho, mas está com vergonha. Mas é bom ganhar dinheiro? Sim, amém. Precisamos ganhar dinheiro? Sim. Amém, ué. A Light não aceita oração e é fé para pagar a conta de luz. Mas isso não pode me dominar. Isso não pode me aprisionar. Então nessa noite, talvez algo que precisa de uma transformação na sua vida pessoal e que você quer entregar a Cristo hoje. Fale com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja e queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Talvez algumas coisas hoje que praticamos, que sabemos que é errado, a gente continua praticando. Às vezes preferimos até abandonar o Senhor e continuar fazendo aquilo que é errado, do que lutar, Senhor, e buscar o Senhor para vencer aquilo que está errado e abandonar o que está errado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, nos cura,
nos liberta, nos transforma, Senhor. Faz uma obra de maravilhas na nossa vida com relação a essa situação que cada um de nós está apresentando, para que nós consigamos vencê-la em Cristo Jesus. Talvez hoje, meu irmão, você tenha uma dificuldade em fazer algo para Deus. Eu também queria apresentar isso ao Senhor. Ah, pastor, para mim falar é verdade, é difícil. No ambiente em que eu estou, então, Deus misericórdia. Fala com Deus aí, meu irmão. Qual a tua dificuldade hoje? Qual área da sua vida hoje você está com dificuldade de viver o Evangelho, a prática do Evangelho? Talvez seja até uma dúvida do que fazer. Faça uma pergunta hoje. Se Jesus estivesse nessa situação, o que ele faria? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos apresentar nossas vidas mais uma vez. Agora, não algo que a gente precisa deixar, mas algo que a gente precisa fazer. E fazer, às vezes, num ambiente hostil. Nos ajuda a sermos testemunhas nesse mundo hostil, sermos testemunhas do Evangelho de Jesus. Como diz a tua palavra, nos ajuda a sermos sal da terra e luz do mundo. O mundo está em trevas, eu preciso ser luz no meio deste mundo. E assim como o olho humano, quando nós estamos num lugar escuro e acendemos a luz e o olho humano reage, às vezes é assim que o mundo reage conosco, quando a luz de Jesus brilha em nós. Mas nos ajuda, Senhor, nessa vivência e prática do Evangelho, nessa sociedade que nós vivemos hoje. Não deixa-nos ser uma igreja, Pai, de Nova Vida do Catete só na aparência. Não deixa-nos ser uma igreja de nova vida nesse tempo, uma igreja de Jesus nesse tempo, só do discurso. Não nos deixa ser uma igreja, Senhor, que só anda com a Bíblia debaixo do braço. Não. Venhamos andar com a Bíblia debaixo do braço, sim. Venhamos ter um discurso, sim. Mas venhamos também viver o Evangelho, Senhor. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O Evangelho do amor, da graça, do perdão, da transformação de vida. Nos ajuda lá no meio do ambiente de trabalho, sermos aquele que fala a verdade. Nos ajuda a sermos aquele que testemunha da sua fidelidade ao Senhor, da sua fidelidade no casamento, da sua fidelidade à família. Nos ajuda a ser aquele que resplandece um caráter bom. Nos ajuda a sermos aquele que resplandece o amor de Cristo no meio do nosso trabalho. Nos ajuda a sermos aqueles que trazem paz, os pacificadores. Nos ajuda a sermos aqueles que abençoam, Pai. Que nós possamos ser reconhecidos por onde quer que passamos, como homens e mulheres de Deus. Não porque temos algo característico externo, mas por uma transformação no nosso interior, que o Senhor tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Diga mais uma vez para o seu irmão: eu vejo Jesus em você. E vejo mais do que no início do culto, porque Deus te transformou um pouquinho mais. Amém?